a equipa de assessoria precisamente ao Tribunal de Menores e Família. E o professor respondeu à minha colega quando pôs em questão, precisamente enquanto fala eficácia duvidosa, e centrou na impossibilidade provável da eficácia de resultar da equipa multidisciplinar. Ora bem, aquilo que nós não temos e que os brasileiros nos vieram mostrar em vários regimes, também aqui nesta questão que a colega, como advogada, sentiu, e muito bem, o tempo das crianças não é o tempo dos adultos, e de facto, por vezes, os tribunais são muito morosos e com consequências irreparáveis para as crianças e algum dos progenitores. Eu venho dizer o seguinte, colega Violante tem razão na sua história triste, mas efetivamente nós ainda não temos no nosso ordenamento jurídico a consagração dos direitos fundamentais da criança, que é precisamente esta lei que eu tanto gostei de tomar conhecimento, de agosto de 2010, que no fundo vem tipificar alguma das situações que precisamente poderão impedir, porque o próprio juiz tem dificuldade em perceber aquilo que é valorativo, mas é subjetivo, de ser um bom ou mau pai. E eu vou terminar representando as crianças que não estiveram aqui. Para mim foi uma honra ter estado a aprender convosco. Eu tive 27 anos responsável, quer no Gabinete do Ministro da Justiça, quer, perdoem-me a falsa modéstia, mas eu tenho que explicar quem sou para responder também à minha colega e amiga, como vão ter percebido. Nós não estamos a divergir, eu só estou a tentar dar agora uma panorâmica do que é o funcionamento dos tribunais. Não são perfeitos, falham na morosidade, não têm este documento. Isto é um auxiliar precioso para o magistrado de nós poder perceber aonde fundamentar uma decisão para ser rápido, porque de facto a alienação, isto que já aqui está previsto, eu vou só dar um exemplo perverso. Nós na nossa vida cruzamos com coisas que nunca mais esquecemos. Algumas nos fazem comover de serem tão bonitas. E eu quando ouvi o professor, senti uma beleza na comunicação de todos, perdoem, eu não incluí, estou neste momento a centrar a comunicação do professor, e fez-me lembrar alguém. Uma criança que o litígio era um incumprimento de alimentos e visitas, em que o miúdo já adolescente estava ao pé da mãe, coisa que me preocupava, estarmos a abordar a questão dele, mas a mãe fez questão de que ele estivesse presente. E eu dividida, na altura ainda não era jurista, eu comecei por ser das ciências sociais, daí que a minha abordagem sociológica e antropológica também me ajuda e veio-me ajudar aqui como segundo curso a fazer nesta nobre casa, que eu tenho uma honra enorme em ter sido aqui aluna. Venho, portanto, contar a história do Rui. O Rui Miguel não era para o pai um ser que existia. Também estaria durante muitos anos à espera de uma decisão rápida. Ele, quando casou o pai segunda vez, foi pôr ao nome do filho Rui Miguel ao segundo filho. Isto mostra quanto a necessidade de criarmos, precisamente, tipificar tanto quanto possível a alienação parental. Há relações perversas que os tribunais têm também dificuldade em fundamentar. São longos, morosos, imprecisos, prejudicam sempre alguém, o maior prejudicado é a criança. A história que a colega Violante, como advogada, retratou, de qualquer maneira, eu penso que isto que aqui está, mesmo que de eficácia duvidosa, professor, será um grande instrumento para todos nós para protegermos os Ruiz Miguéis, que eu hoje trouxe aqui como simbolizando aquilo que nos interessa, que é defender as crianças. Muito obrigado. Posso falar, professor Regina? Pode. Bom, eu vou colocar brevemente a minha colega. A minha resposta objetiva, se eu estivesse na sua posição. No Brasil, nós teríamos 2 recursos para, eu não diria solucionar o problema que morreu o seu cliente, mas para, de certa forma, resgatar a ideia de justiça, de direito. Em primeiro lugar, nós temos o recurso à Corregedoria da Justiça. Quando um juiz é moroso ou não atende os prazos, nós podemos fazer uma representação à Corregedoria Geral da Justiça, que chama o juiz para se justificar do porquê do atraso do processo ou porquê do não andamento do processo. Eu não cheguei a usar esse recurso porque falei pessoalmente com o juiz e deixei claro que se não fosse dado andamento, eu entraria com a representação.
e o processo andou. No segundo caso, da morte do seu cliente, a reparação caberia aí uma responsabilidade civil do Estado. Os familiares deste senhor no Brasil teriam legitimidade para entrar com uma ação contra o Estado, uma ação de responsabilidade civil do Estado, pela não prestação jurisdicional e pelo efeito morte decorrente, certamente, do que ele passou neste processo. E essas ações no Brasil são movidas, são promovidas, embora sejam incomuns, mas nós temos respaldo legal para entrar com uma ação dessa natureza. E acredito que o seu cliente mereça uma reparação à altura pelo sofrimento dele e pelo efeito morte que é irreversível. A senhora pode entrar com esta ação. Pois, senhor professor, eu agradeço, mas sabe o que é que as famílias não querem mais ouvir falar dos tribunais. Eu poderia escrever para a magistratura e falar do juiz que era moroso, eu poderia, mas as famílias